Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão alegres neste lugar? Glória a Deus. Sempre falo que é uma alegria, é um privilégio poder estar na casa do Senhor. E isso para mim é um dos maiores privilégios que nós temos, poder adorar e exaltar o nome santo do Senhor Jesus e poder estar na sua presença. Eu creio que o ser humano, ele ganhou esse benefício hoje, podemos contemplar através da cruz, e quero convidar a você a aproveitar a oportunidade que tem de poder estar na casa do Senhor, adorando e exaltando o seu nome. Muitas das vezes nós acostumamos, mas cada dia, cada momento, cada segundo que nós temos para estar na casa de Deus é um privilégio. Então quero convidar a você a se preparar e a cumprir o desafio do nosso diácono Gabriel de entregar tudo hoje neste culto. Porque o culto não se trata de receber algo, o culto se trata de entregar algo. Amém? Pergunta ao irmão que está do seu lado assim: o que você veio entregar nesta noite? Está com você ainda ou você já entregou? Amém? Então vamos entregar ainda, o culto não acabou e nós podemos entregar aquilo que nós viemos entregar ao nosso Senhor. Antes de nós irmos para a palavra, mais uma vez quero dar o bem-vindo a todos os amados irmãos que nos visitam hoje. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, aqueles que eu estou vendo pela primeira vez aqui, que façam dessa casa a sua casa, é a casa do nosso Pai. E é muito importante nós reunirmos como igreja e participar do corpo de Cristo. Nós não fomos chamados para andar sozinho, nós somos chamados para andar no corpo. E isso é muito importante, né? Ninguém nunca viu aí um dedo caminhando para um lado, ninguém nunca viu uma perna caminhando sozinha. Nós vemos o corpo. E nós, como corpo de Cristo, temos que estar unidos à igreja de Deus. Então, quero convidar a você, se é a sua primeira vez e você todavia não está congregando, né, faça deste lugar a sua casa, une-se ao corpo de Cristo. Não, a Bíblia diz: tudo aquilo que está ligado na terra está ligado no céu. Então, quero convidar a você a fazer essa casa a sua casa, no nome do Senhor Jesus. Amém? Quero dar também os parabéns, né, às nossas professoras das crianças que fizeram aqui um belíssimo trabalho, né? Como disse o nosso diácono Gabriel, foi vídeo, foi filme, uma minissérie, foi poesia, foi louvor, né? Foi uma apresentação completamente recheada. Eu quero parabenizar aqui a todas as professoras que têm se empenhado na dedicação da educação das nossas crianças. Isso é algo muito importante, né? Eles são a geração que vão ficar depois de nós. E esses dias nós tivemos lá em Bilbao a graduação dos ninhos, a formatura. E eu trouxe uma palavra sobre a criação de filhos. E eu relatei que nós temos como pais ser os primeiros intercessores dos nossos filhos. Somos nós que temos que ser os primeiros incentivadores. Sabemos muito bem que o trabalho, a dedicação das professoras é muito importante, mas isso não tira a responsabilidade nossa como pai de instruir, de dedicar o nosso filho ao Senhor, de estar com ele na casa do Senhor, de ter tempo com Deus, com ele. Isso é algo muito essencial. E quando nós somos os intercessores, os primeiros intercessores dos nossos filhos, né, algumas coisas acontecem. Então, quero convidar a você, né, a grudar no seu filho, na sua família, e fazer da sua casa um altar para o Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todas as professoras que estiveram trabalhando nessa missão. Nós sabemos que não é fácil. Teve um dia que nós tivemos o culto de mulheres lá na DEF Espanha e
Eu falei, olha, eu estou disposto a servir na igreja em todas as áreas. E me calhou na sala das crianças. E eu saí dali falando como é que elas conseguem. Mas que Deus possa abençoar, recompensar. É um desafio, mas também uma oportunidade preciosa, uma responsabilidade preciosa que Deus confia a vocês de poder ensinar a geração que Deus está levantando. Queridos, hoje é dia de Páscoa, nós sabemos muito bem, eu creio que todos que estão aqui conhecem o significado da Páscoa. Nós sabemos que hoje para nós a Páscoa não é presentes, não é chocolate. A Páscoa para nós não é o ovo de coelho, mas sim a nossa Páscoa é Cristo Jesus. Cristo é a nossa Páscoa. Nós sabemos que os judeus tratam da Páscoa como o evento que aconteceu em Êxodo, onde o anjo da morte passou por em cima das suas casas, porque o sangue do cordeiro estava nos umbral das portas e eles foram livres da morte. Mas isso tudo trata uma simbologia muito importante, refletindo a Cristo. Cristo é aquele que através do seu sangue nos marcou e nos livrou do pecado e da morte. Então hoje nós estamos aqui reunidos para celebrar a Cristo, exaltar a Cristo, pois através dele nós temos vida. E ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então eu quero convidar a você, a não só fazer esse dia, esse domingo, somente um momento de família, um momento de comunhão entre filhos, pais, um momento de uma boa comida, mas sim um momento de nós celebrarmos a Cristo, exaltarmos aquele que nos tirou do pecado, aquele que nos tirou da morte, aquele que nos tirou da escravidão e nos trouxe para a sua sagrada luz. E isso é algo muito importante. Das coisas, dos símbolos que nós temos no Antigo Testamento é o sangue do cordeiro marcado nas portas. Esse sangue do cordeiro, ele não veio somente para nos limpar e nos purificar, mas esse sangue veio para nos comprar. Diz a palavra do Senhor que nós não fomos comprados com uma semente corruptível, não fomos comprados por ouro ou por prata, mas nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. E isso é algo muito interessante, porque quando alguém é escravo, nós sabemos que a partir de um tempo, o dono pode vender esse escravo a outra pessoa. Mas um detalhe muito interessante que o querido presbítero evangelista Jackson é que não era qualquer pessoa que poderia comprar esse escravo, porque o escravo, quando ele estava perto do período da libertação, ele poderia ser vendido, e quando ele estava para ser vendido, ele não poderia ser vendido e comprado para outra qualquer pessoa, tinha que ser um familiar perto dele. Por quê? Porque ele estava perto da sua libertação e ele não poderia ser comprado por outra pessoa para que ele fosse escravo outra vez. Então, quando Jesus nos vem, ele é esse familiar, esse irmão mais velho, que não vem comprar a gente com o seu sangue para nos tornarmos escravos outra vez. Ele vem e nos comprou com o seu sangue para nos tornarmos livres do pecado e da morte. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: você é livre. Amém, glória a Deus. Quero deixar aqui um abraço todo especial do nosso pastor, presidente Abraão Robson Ferreira, juntamente com o nosso pastor Sandro Soares, que não está aqui hoje e está na DEF Odivelas ali, pregando a palavra do Senhor. Hoje também nós temos aniversário da DEF Azambuja, 5 anos do aniversário, então temos aqui alguns eventos acontecendo na nossa igreja. Hoje pela manhã tivemos a nossa ceia maravilhosa, pudemos aqui cear, celebrar o Senhor.
tivemos também evangelismo em várias áreas aqui em Portugal. Então, como o nosso pastor presidente disse, a igreja está em movimento e ela não pode parar. Então, quero convidar a você, neste momento, a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 9. Enquanto você procura Lucas, capítulo 9, quero dar um abraço especial a todos os amados irmãos que nos assistem através das redes sociais. Que Deus abençoe as vossas vidas de uma maneira especial. Lucas, capítulo de número 9, vamos ler o versículo de número 28. Enquanto você está encontrando aí, eu vou pedir o meu querido co-pastor Roger para me dar só um pouquinho de retorno. Lucas, capítulo de número, ótimo, capítulo 9, versículo de número 28. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. Somente até aqui. Queridos, o Senhor colocou a palavra no meu coração, e sempre quando eu vou ministrar, eu gosto sempre de buscar a orientação do Senhor, o Espírito Santo. Isso é algo muito essencial. E nós vemos neste capítulo 9 de Lucas, está relatando alguns acontecimentos muito essencial na vida dos discípulos e também na vida de Jesus. Nós sabemos muito bem que Jesus ele veio a este mundo com uma missão. Jesus veio para libertar os cativos, os oprimidos, os quebrantados de coração. E ele reúne alguns para esta missão tão poderosa na terra. E nós conhecemos muito bem a história que Jesus reúne alguns discípulos. Primeiramente, ele reúne 12, logo depois tem 70, como diz a palavra do Senhor. Depois enumera a 120, 500 discípulos. Então nós vemos que Jesus ele reúne um núcleo de pessoas para estar na mesma missão que ele. Essas pessoas eles chamam de discípulos. São pessoas que normalmente vão ao lugar onde ele está. São pessoas que estão ao seu lado quando ele está fazendo algumas coisas. Por exemplo, quando Jesus ele subiu aos céus, ele relata a palavra do Senhor que tinha mais ou menos 120 pessoas com ele. Quando ele fazia milagres, curas, prodígios, estavam os discípulos, os 12, ou talvez os 70 discípulos com ele. Então Jesus ele tem um grupo forte de pessoas que está vendo Jesus investir seu tempo para Deus. Jesus fazendo milagres, prodígios, maravilhas, pregando a palavra do Senhor. Nós vemos que multidões se acercam ao Senhor pedindo milagres, desejando ouvir a palavra, buscando milagres da parte do Senhor. Então, mas nós vemos neste capítulo que nós estamos lendo aqui algo muito interessante. Jesus ele vai subir ao monte e orar. Só que quando Jesus ele vai subir ao monte para orar, ele não leva os 70, ele não leva os 120, ele não leva os 12, ele não leva todos os seus discípulos. E isso me chamou muito a atenção, porque se Jesus deseja que cada um de nós oremos, por que não os 12 discípulos foram convidados?
para subir no monte. Nós vemos que somente Pedro, João e Tiago foram convidados para subir no monte, para poder orar com o Senhor ali no Monte da Transfiguração. Isso me chamou muito a atenção, porque, queridos, por muito mais que Jesus tivesse os seus discípulos, além dos discípulos, ele tinha pessoas que eram íntimas. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: além dos discípulos, Jesus tinha íntimos. E isso é algo muito interessante. Isso é algo que tem que mexer um pouco com a nossa mente e com o nosso coração. Porque nós vivemos numa sociedade hoje onde nós temos muitas pessoas. Nós temos igrejas que estão superlotadas, nós temos lugares, estádios cheios, nós temos ruas cheias de pessoas para poder louvar a Deus. Nós vemos pessoas sedentas, nós vemos pessoas desejosas, nós vemos muitas pessoas que cantam, muitas pessoas que pregam, muitas pessoas que fazem muita coisa para Deus. Nós vemos hoje pessoas que vêm à igreja, estão na casa de Deus. Nós vemos pessoas que estão nos cultos terça, outros que estão nos cultos quinta, sábado, domingo, outros que estão nos ensaios no meio da semana. Nós vemos pessoas que estão nas obras. Nós vemos muitas pessoas fazendo muitas coisas para Deus. Mas Jesus me ensina e Ele nos chama a atenção que pelo fato de que nós estamos no mesmo lugar aonde Ele está, nós estamos o acompanhando naquilo que Ele está fazendo, nós estamos presentes no momento que Ele está, mas isso não significa que nós sejamos íntimos. E isso é algo muito interessante. Porque na igreja nós temos dois tipos de pessoas. Infelizmente nós temos aqueles que estão presentes no lugar, e nós temos aqueles que são íntimos. E Jesus ele faz uma diferença entre os 9 discípulos dos outros 3. Seguramente Pedro, Tiago e João não eram melhores que os outros discípulos, mas nós sabemos muito bem, a ler os evangelhos, sabemos que Pedro, Tiago e João eram pessoas que tinham intimidade mais próxima com Deus. Então Jesus ele chama os íntimos para um momento de comunhão, para um momento de tempo com Deus. E eu quero convidar a você com esta mensagem, começar a pensar, a reflexionar um pouco, para ver se você é uma pessoa que é somente uma pessoa que está presente na igreja, ou se você é um íntimo de Deus. E Deus está buscando pessoas que não são somente pessoas que congregam, que não são somente pessoas que assistem um culto, mas Ele está buscando pessoas que sejam íntimas. Deus não quer pessoas que venham na igreja nos domingos, nas terças, nos cultos da semana. Ele não quer pessoas que fazem algo somente para Ele. Ele está buscando pessoas que tenham tempo com Ele, pessoas que sejam íntimas dEle. E há uma diferença. Nós precisamos entender que Jesus, Ele busca por íntimos. Nós vemos que Jesus, Ele clama por pessoas que estejam próximas. E o passo de estar próximo de Deus não depende de Deus, depende de cada um de nós.
Ele diz na sua palavra: achegai-vos a Deus, e Ele achegará a vocês. Quem falou isso? Tiago. Tiago falou: olha, quando você se aproxima dEle, Ele se aproxima de você. É aquele que tem intimidade que está falando, aquele que tem comunhão está falando. Mira, olha, o primeiro passo você dá, pois Ele vai dar o outro passo. Eu não sei se tem alguém aqui hoje que deseja dar um passo para estar mais perto de Deus, porque Deus está desejoso de ter intimidade, de ter comunhão e relacionamento com seus filhos. Então Deus nos chama para viver uma vida de intimidade. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: Deus te chama para viver uma vida de intimidade. Deus nos chama para ser íntimos. Deus nos chama para ter uma relação, um relacionamento. Nós vemos muito bem que ao largo da história de Jesus, nós vemos muitos discípulos, nós vemos muitas pessoas, muitos seguidores, mas nós vemos poucos íntimos. E eu não quero ser somente um seguidor de Jesus, eu não quero ser somente um discípulo de Jesus, eu quero ser íntimo dele. Eu não sei se há alguém aqui hoje que tem esse desejo de não somente vir na igreja e sentar aqui e ver as coisas acontecendo e você como aqui um espectador. Eu não quero ser somente aquele que está aqui por estar, não. Eu quero ser aquele que é conhecido por ser íntimo de Deus. E aquele que é íntimo de Deus, querido, ele faz a diferença. E Deus quer pessoas que estejam na sua casa, não por causa de um compromisso, não por causa de uma responsabilidade, mas que estejam aqui nesse lugar porque tem sede, porque tem fome e porque são íntimos dele. Então, hoje aqui, eu quero convidar a você a ser um íntimo de Deus. Como está a sua relação com Jesus? Como está a sua comunhão com Deus? Você veio hoje e sentou nessa cadeira com qual motivo? Com qual propósito? Você veio por vir, estar aqui por estar, ou realmente deseja ser íntimo de Deus? Eu, todas as vezes que saio da minha casa, eu não saio porque eu sou pastor de uma igreja, eu não saio porque tenho algumas responsabilidades, eu saio porque no meu coração tem um desejo de estar mais perto dele e poder servir a Ele e poder estar, aleluia, aos pés dEle. E cada um de nós tem que ter esse desejo no seu coração ardendo de ser íntimo de Deus. Nós vivemos num tempo, num século, numa temporada onde pessoas, aleluia, vêm na igreja, mas não tem intimidade, vêm na igreja, mas não tem comunhão, vêm na igreja, mas não tem lágrima nos olhos, vêm na igreja, mas não tem o joelho no chão. Mas Deus quer restaurar esse tempo. O tempo de quê, pastor? O tempo da intimidade, o tempo onde o nosso coração se quebranta na presença, o tempo onde nossos olhos se enchem de lágrima, o tempo dos íntimos com Ele. O tempo de intimidade, o tempo de comunhão, o tempo de relacionamento. Eu não quero ficar do pé no monte, eu quero subir um monte, eu quero ser chamado, eu quero ir com Ele. E nós vemos que Jesus, Ele convida aos íntimos, Ele convida aos íntimos para orar, Ele convida os íntimos para buscar a presença de Deus. Isso é algo muito interessante, porque
Se a oração é algo tão poderoso, por que os cultos de oração, as reuniões de oração, são as reuniões que menos tem gente? É porque os outros 9 não compreenderam o segredo que tem quando nós se aproximamos de Deus. E disse a palavra do Senhor que eles sobem ao monte para orar. Eles sobem ao monte para buscar a presença de Deus. E quando eles estão orando, eles começam a vivenciar, presbítero Adriano, algo muito precioso, algo que nenhum ser humano na face da terra conseguiu contemplar até o dia de hoje. O que é, pastor? Jesus Cristo glorificado. Jesus na sua glória, Jesus no seu resplendor, Jesus com o seu poder. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Aqueles que são espectadores, aqueles que são somente, aleluia, aqueles que vêm estar na igreja, eles podem estar aqui, mas nunca vão poder ver Cristo com poder e glória, porque, aleluia, eles são somente espectadores. Mas aqueles que são íntimos, eles reconhecem rapidamente que Jesus está neste lugar. Eles sentem a presença, eles veem a glória, porque eles são íntimos. Nós vemos os outros discípulos, ninguém viu Jesus glorificado, mas nós vemos a Pedro, a Tiago e a João vendo coisas que os outros não veem. E eu quero convidar que nós sejamos uma igreja, aleluia, uma igreja que começa a ver as coisas que os outros não veem. Eu não quero, aleluia, estar contente com o raso. Eu não quero me contentar, aleluia, com um pouco profundo, não. Eu quero ir mais além. Eu não sei se alguém aqui hoje tem esse desejo. Alguém que não está satisfeito. Alguém que tem uma sede incontrolável. Alguém que quer ver coisas que nunca foram vistas antes. Aleluia, levante um clamor no seu coração e diga: eu quero mais, Jesus. Nós vemos pessoas hoje desejando bens materiais, desejando riqueza nessa terra, desejando isso, aquilo, outro, mas nós não vemos pessoas contemplando a glória de Deus. Nós vemos cultos medíocres, nós vemos cultos rasos, nós vemos reuniões fracas, porque as pessoas se esqueceram que nós não somos somente um espectador, nós somos chamados para ser íntimos. Oh, aleluia. E nesses últimos dias, querido, o amor de muitos se vão esfriar, mas eu sempre falo: o meu não, o meu amor vai permanecer intacto. E eu não sei se há alguém aqui hoje que quer que seu amor permaneça intacto por Ele. Hoje eu quero que você incentive a buscar no seu coração a fome que você perdeu, a sede que você perdeu, o anelo que você perdeu, o fogo que ardia no seu coração. Hoje é tempo de nós restaurarmos essa comunhão com Deus. Hoje é a noite de nós reatarmos a nossa aliança com Deus. Porque Deus marcou um encontro comigo, Ele marcou um encontro contigo. Ele não quer diáconos somente por ser diáconos. Ele não quer presbíteros só por ser presbíteros. Ele não quer evangelista só para ser evangelista. Ele não quer pastor só para ser pastor. Ele quer pessoas que sejam íntimas dEle.
Aleluia. Deus não quer que você cante por cantar, que você pregue por pregar, que esteja aqui por estar. Ele quer levantar no nosso coração o desejo de ser íntimo com Deus. Qual foi a última vez que os seus olhos encheram de lágrima? Qual foi a última vez que o seu coração queimou? Eu não falo de emocionalismo, porque você veio pedindo um milagre, porque você veio pedindo uma resposta. Não, nosso coração tem que queimar por causa da presença dEle. A nossa vida tem que derramar porque Ele está aqui. Não porque eu vim buscar algo, é porque eu desejo Ele. Por isso que Davi disse: olha, oh Senhor, assim como a corça anseia por água, assim a minha alma tem sede de Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Ti. A minha alma tem sede de Ti, Senhor. E nós necessitamos voltar a essa fome e sede. O tempo onde que Deus se manifestava nos ensaios. O tempo onde que as orações eram movidas de uma maneira sobrenatural. O tempo onde que havia sede e fome da presença de Deus. O tempo onde que nós não esperávamos o louvor ser bonito para adorar. O tempo onde nós não esperávamos que for um bom culto para eu levantar a minha adoração a Deus. Não, eu conheço Ele, eu sou íntimo dEle e não necessito de intermediário para poder adorá-lo. Deus quer levantar pessoas que sejam íntimas. Pedro, Tiago e João, venham subir no monte comigo, porque vocês são íntimos. Deus está buscando a Pedros, Deus está buscando a Tiagos, Deus está buscando a Joãos, que vão tomar a postura e a posição e o desejo de ser íntimos dEle. Nós vemos pessoas tão distraídas, estão na igreja, estão olhando para o telefone, estão olhando para as redes sociais, estão aqui com o pensamento lá fora, estão conversando com A ou com B, estão tirando foto, estão atendendo o telefone dentro da igreja. Já não há aquele respeito, já não há aquele temor, já não há aquele desejo. Aleluia. Eu quero que Deus fale comigo hoje, eu quero sentir o toque dEle, eu quero sair daqui tocado, transformado, quebrantado. É necessário hoje voltar ao primeiro amor e falar: Deus, eu quero ser íntimo. Aleluia. É tempo da igreja, a igreja de Cristo, se levantar, se despertar e entender que nós não somos pessoas qualquer. Ele nos chamou para viver uma vida de intimidade, uma vida de comunhão, uma vida de relacionamento. Outra perguntar: como está a sua vida de intimidade com Deus? Como está a sua comunhão com Deus? Nós vemos que quando eles estão orando, diz a palavra do Senhor que Jesus, Ele é transfigurado, o seu corpo vira um corpo glorioso, eles veem a glória de Deus. Os íntimos conseguem contemplar a glória de Deus. Nós vemos que prontamente ouve-se uma voz dos céus que disse: este é meu filho amado, a quem eu me comprazo. A Ele ouvir. Os íntimos conseguem ouvir a voz de Deus.
Nós vivemos hoje, pastor Wagner, numa geração de pessoas que não ouvem mais a voz de Deus, que ligam para não sei quem: você ora por mim? O que Deus está falando no seu coração sobre a minha pessoa? Pessoas que estão desorientadas, não sabem o que fazer. Por quê? Porque já não ouvem mais a voz de Deus. E nós temos que buscar o desejo de ter essa intimidade e comunhão, de poder ouvir a voz de Deus, querido. Nós temos que compreender que Deus não é um Deus de longe, Ele é um Deus de perto. Ele não é o Deus do pastor presidente, Ele não é o Deus do pastor regional. Ele é o meu Deus, Ele é o teu Deus. E Ele deseja ter relacionamento conosco. Os discípulos ouviram a voz de Deus. Os discípulos automaticamente, quando eles contemplam tudo isso, Pedro, ele se levanta e fala: que maravilhoso é esse lugar. Ele vai correndo até Jesus e fala: Jesus, deixa-me preparar 3 tendas aqui. Uma para você, uma para Elias, uma para Moisés, para que nós possamos ficar aqui neste lugar. Porque aquele que é íntimo deseja permanecer na presença. Aleluia. Ele não quer sair da presença de Deus. Ele não quer sair deste lugar de intimidade. Ele não quer sair deste lugar de comunhão. Ele quer estar, ele quer habitar neste lugar. Hoje aqui, neste culto, eu quero convidar a você a se colocar sobre os seus pés e a vir, todos aqueles que podem, a sair do seu lugar e vir aqui para frente. E eu quero convidar a você a fazer uma oração. Que oração é esta, pastor? Eu quero fazer parte desses 3. Quero fazer parte dos íntimos. Eu quero fazer parte da comunhão, do relacionamento. Quero fazer parte desse momento. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Não olhe para o irmão que está do seu lado, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Feche seus olhos e fala para o Senhor: eu quero reatar a minha intimidade contigo. Ore agora, peça ao Senhor: eu quero voltar a sentir o Senhor como eu sentia antes. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero habitar na tua presença. Aproveite esse momento para você poder fazer uma oração sincera ao Senhor. Pai, pelo poder que é no nome de Jesus, levanto a minha voz, Senhor, em oração hoje, com esta palavra, Senhor, que foi pregada neste momento, a todos os homens e mulheres que se encontram aqui neste lugar, que tem o desejo de voltar à relação, à intimidade, à comunhão contigo, Senhor. Eu peço, Pai, pelo poder que é no nome de Jesus, aqueles que desejam dar o primeiro passo,
e voltar, aleluia, a ser íntimos. Oh Pai, eu te peço agora, pelo poder que é no nome de Jesus, que o Senhor possa tocar aos seus corações, que o Senhor possa, Pai amado, tocar agora aos teus filhos, Senhor. Com o teu Espírito Santo clamamos que o Senhor possa visitar e habitar, ó Pai amado, em vidas aqui hoje. Ó Pai, clamamos pelo poder que é no nome de Jesus. Não importa quanto tempo passou que meu irmão e minha irmã esteve longe da tua presença, aleluia. Eu clamo agora pelo poder que é no teu nome, Senhor. Que nossa amizade, intimidade, comunhão, Senhor, venha ser restabelecida hoje pelo poder que é no teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Espírito Santo, clamamos hoje aqui. Clamamos hoje aqui, Senhor. Clamamos hoje aqui, Senhor. Clamamos hoje aqui, Senhor. Restaura. Senhor, restaura a comunhão hoje. Você que não fala em línguas há tempo, sinta Deus tocando agora, renovando você. Sinta Deus agora tocando, renovando. Espírito, Senhor, tem liberdade aqui, Espírito Santo, para poder trabalhar em nossos corações. Desejamos estar mais perto, desejamos chegar-nos mais a Ti, Senhor, pelo poder que é no nome de Jesus. Tempo de intimidade, tempo de comunhão, tempo de relacionamento, tempo do coração queimando, tempo de coração queimando por Ti, Senhor. Nós Te clamamos nesta noite, Senhor, pelo poder que há no Teu nome, Senhor Jesus. Meu amigo, está no mesmo lugar, esperando com os braços abertos, esperando a nós voltar correndo para Ele, dizendo: Senhor, eu quero uma vida de intimidade, eu quero uma vida de comunhão, eu quero voltar a sentir a Tua glória, a Tua presença, Senhor, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Quero perguntar se tem alguém aqui hoje que quer firmar este compromisso, o compromisso de desejar ser íntimo de Deus. Diz a Bíblia que eles todos eram discípulos, mas não todos eram íntimos. Se tem alguém aqui hoje que deseja esta amizade, esta comunhão, reatar a sua aliança com Deus, reatar a sua amizade com Deus, a sua aliança, a sua comunhão, a sua intimidade. Quero convidar você a levantar as suas mãos no lugar onde você está. Falar assim: eu quero reafirmar a minha aliança com Ele. Eu quero ser íntimo. Eu quero estar perto dEle. Tem alguém aqui hoje que tem esse desejo? Desejo de firmar a sua aliança com Deus? Desejo de